Vamos lá. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre profilaxia pré e pós-exposição ao HIV. Começamos falando do vírus. Bom, é um vírus de RNA, também envelopado. Na sua superfície você tem a proteína GP120 e também, como transmembrana, a GP41, proteína de adesão. O núcleo capsídeo, ele tem as suas enzimas de ciclo viral, então protease, transcriptase reversa e integrase. A transmissão do vírus é sexual, parenteral e vertical. E na vertical pode ser intraútero, durante parto ou amamentação. O brotamento do vírus não vai levar lise celular, não vai levar queda de linfócito. O que leva é a hiperativação imune. Ela pode ocorrer pela constante mutação do vírus, né? Toda vez que a transcriptase reversa age, ela erra, e errando, ela cria novos antígenos, criando uma hiperativação imune. E também por translocação bacteriana concomitante à infecção HIV. As terapias antirretrovirais as terapias antirretrovirais vão atuar exatamente no ciclo viral. A gente tem os inibidores de fusão, a gente tem os inibidores de transcriptase reversa, de integrase e da protease. Os inibidores de transcriptase reversa e de integrase são os principais utilizados nas terapias antirretrovirais das profilaxias, que é o que a gente está falando hoje. Então, transcriptase reversa vai impedir que o RNA viral se torne DNA viral e posteriormente seja integrado ao DNA para criar novos vírus. E também o inibidor de integrase, agora nesse momento, impede que a integrase inclua o DNA viral no DNA do hospedeiro. Bom, vamos falar de PEP. A PEP tem relevância no combate à infecção de profissionais em 1990, sobretudo impedindo a soroconversão desses após acidentes com pérfuro cortante e também com mucosa. A gente usa a TARV nessas pessoas para evitar a soroconversão. Ela é uma urgência médica e deve ser iniciada em até 72 horas e mantida por 28 dias. A PEP está indicada para pessoas que foram vítimas de violência sexual, pessoas em acidente ocupacional e pessoas expostas em relação sexual desprotegida. Bom, avaliando a exposição. A exposição é percutânea, então por lesão por pérfuro cortante, membrana mucosa, sexual e também material infectado com mucosa. As cutâneas envolvendo pele não íntegra, então dermatite, ferida aberta e moerdura com presença de sangue. Aí a avaliação tem que ser feita para quem lesionou e para quem foi lesionado. A gente também vai avaliar, nesses casos, qual foi o material. Então, sangue, sêmen, fluido vaginal, líquido de serosa, líquido amniótico, líquor e líquido articular e leite materno são os materiais que podem sim transmitir o HIV. Então, na PEP, antes de tudo, na admissão, a gente tem que saber se o paciente já é HIV positivo ou não. Se no teste rápido ele for detectado como HIV positivo, a gente sabe que essa infecção é prévia à admissão dele, porque a admissão é feita em até 72 horas. E aí o paciente deve ser tratado pelo HIV. Tem que verificar se tem indicação de PrEP, se essa pessoa precisou usar PrEP várias vezes. Devemos orientar a vacinação contra o vírus da hepatite B e do HPV, diagnosticar e tratar as ISTs e hepatites virais que esse paciente já pode ter, orientar sobre sexo seguro, sobretudo para aqueles que se expuseram, e também orientar sobre a redução de danos nas exposições. Bom, o esquema do antirretroviral na PEP é preferencialmente de tenofovir e dolutegravir, como inibidor de transcriptase reversa, e dolutegravir como inibidor de integrase. Nesses casos, a gente tem que sempre observar as contraindicações. O tenofovir está relacionado com toxicidade renal, então é importante que você veja se o paciente já tem uma nefropatia pré-existente. E também a gente deve observar a dolutegravir, sobretudo nas grávidas, que nesse a gente faz substituição do dolutegravir pelo ralotegravir. E também devemos observar as interações medicamentosas. Nas consultas de acompanhamento, você deve rastrear a toxicidade dos TARVs. Então, qualquer queixa que tenha uma relação temporal com o uso desses fármacos, né? Os sintomas geralmente são inespecíficos e autolimitados. Eles devem ser avaliados depois de 2 semanas e também devemos sempre avaliar se o paciente está precisando de suporte psicossocial. Muitas vezes o motivo que levou o paciente a precisar usar a PrEP é um motivo de vulnerabilidade social, é um motivo de estresse social. A gente tem que fazer o diagnóstico de infecção aguda pelo HIV, então a gente tem que ficar sempre rastreando se o paciente soroconverteu ou não, fazendo as testagens de 30 a 90 dias, né? E encaminhando essas soroconversões. Também devemos fazer a manutenção de medidas de prevenção à infecção e contágio ao HIV. Então, uso de preservativos, não compartilhamento de material perfuro-cortante, seringa, agulha, contraindicação de doação de sangue, órgãos, tecidos ou esperma e a importância de evitar gravidez. Então, agora vamos falar sobre a PrEP. Ela consiste também no uso de TARV para impedir a soroconversão. A adesão correta da terapia está relacionada com a eficácia da mesma, então é importante aderir bem ao tratamento. E o uso do PrEP também está indicado para algumas populações específicas. Então, as populações que continuam se expondo em relações sexuais anais e vaginais desprotegidas,
paciências que têm frequência e uma quantidade alta de parceiros variados, uma parceria soro-discordante, ou seja, casal em que uma pessoa é HIV positivo e a outra não. O histórico de episódios de infecção por ISTs é grande, então é importante que essa pessoa entenda que ela está exposta várias vezes e também passe por essa profilaxia. A busca repetida pela PEP, vulnerabilidade social, sobretudo de pessoas trans, e contextos de troca de sexo por dinheiro, objeto de valor, droga, moradia, etc. Bom, o esquema antirretroviral para PEP é constituído de tenofovir, desoproxila e antracibicina, por conta da sua alta eficácia e da sua segurança. E os altos níveis de concentração desses medicamentos ocorrem, sobretudo, no sétimo dia, para as exposições anais, e de 20 dias para as exposições vaginais. Tudo isso deve ser muito bem conversado com os pacientes. Na primeira consulta, sobretudo, a gente tem que entender a exposição e vulnerabilidade, entender se esse paciente deve usar PEP ou não, elucidar sobre a profilaxia, elucidar sobre os possíveis efeitos da profilaxia, explicar que é autolimitado também, rastrear as ISTs prévias, HIV, até porque se o paciente for HIV positivo, ele não vai fazer PrEP, ele vai fazer o próprio tratamento HIV, imunizar as hepatites e o HPV, avaliar também a toxicidade do TARV para aquela pessoa. Então, também observar as contraindicações. As consultas de acompanhamento também são parecidas. Você tem que continuar avaliando a possibilidade de novas infecções, tem que avaliar a adesão, ver se o paciente está seguindo bem com o tratamento, avaliar a exposição ao HIV, porque também tem uma intervenção comportamental no meio dessa medida, e também o risco de heterogenia da TARV. Então, você vai sempre observar a toxicidade da TARV para aquele paciente. Minhas últimas considerações, as informações para você levar para casa, é ler as diretrizes e as cartilhas, porque o Ministério da Saúde já fez informação bastante, o suficiente para nós profissionais da saúde, e a gente deve combater sempre a desinformação. É importante que o diálogo sempre seja claro e sem muitas críticas morais. O paciente que está na sua frente geralmente já é vulnerável socialmente, ele não precisa de mais estresse, nem de mais entrave entre ele e o tratamento. A gente tem que entender que o paciente é protagonista do cuidado, então ele sabe qual é a melhor alternativa para ele de tratamento, sobretudo. A gente tem que elucidar a importância da adesão. Então, como a adesão é importante para que o tratamento seja eficaz, a gente tem que lembrar que o PrEP não precisa ser prescrito na primeira consulta. Sobretudo, a gente tem que ajudar aquele paciente a chegar numa boa saúde sexual, numa boa saúde no geral. A gente tem que estabelecer junto com o paciente as estratégias de adesão, ajudar ele a chegar no cuidado e também entender que a PrEP e a PEP são estratégias de prevenção combinada, ou seja, biomédica, comportamental e estrutural. Essa é a bibliografia. Muito obrigado.